pensei que meu pai não tinha medo. Até que Rodrigo, meu irmão mais velho, descobriu que meu pai não suportava sapo e rã. Eu falei, que nada, meu pai é invencível, meu pai é imponente, uma fortaleza, não tem medo de nada. E o Rodrigo insistia, vamos ver. Ele reuniu os irmãos para colher sapos e rãs num banhado na praia. E a gente colocou os bichinhos tão mimosos na rede. Na hora que meu pai foi deitar, depois do almoço, tadã! Ele gritava, tira isso, eu odeio isso, sai! Nunca vi meu pai com tanto medo. Natureza da gente não cabe incerteza nenhuma. Guimarães Rosa, máquina. Somos feitos de incertezas. E melhor do que proteger e cuidar do filho é também mostrar que tu tem medo para o filho poder cuidar de ti. Bem-vindo à máquina! Meu pai tem uma frase que serve como guia. Ele sempre diz que o cavalo não gosta de ficar muito tempo longe do dono. O escritor é também um pouco assim com os livros. Ele não consegue ficar muito tempo longe dos livros, longe da sua biblioteca, porque ele começa a sofrer a máquina, começa a ter alucinações. Primeiro porque parte uma dúvida, se aquela ideia que ele teve, ele leu em algum lugar, ou se é dele. Aí ele não tem um livro perto para poder se certificar. Ele passa a escrever, de repente, um livro que já foi escrito. Ou passa a entregar para um autor que não existe um livro dele. É uma barbaridade. Conviver com o escritor é uma doideira. Não recomendo. Mesmo. Se tu conhecesse meu pai, máquina, entenderia o que eu estou falando. Pai! Que isso, filho? Tu aqui? Como? Aqui é meu programa, pai. O que tu tá fazendo aqui? Máquina! Eu não sei, pergunta a máquina. É meu pai, máquina. Que Pergunta é a isso? máquina. É dia dos pais? Tu quer desmentir tudo que eu falei ao longo de 2 anos? É o juízo final? O que aconteceu? Onde tu estava, pai? A máquina te capturou? É que a máquina entrou dentro do meu sonho. Deixa eu te apresentar. Mas- Carlos Nejar, Luiz Carlos Verzoni Nejar, 75 anos, natural de Porto Alegre, mora em Vitória, no Espírito Santo, desembargador. Não é desembargador. Procurador de Justiça. É, a melhor Com muita coisa honra. é errar a biografia do pai. Parece muito mais honesto. Ele dedicou a vida inteira ao Ministério Público, esteve em várias comarcas, cidades gaúchas, no tom da oratória. Começou a publicar em 60, com o livro Célices. Já publicou mais de 60 livros. É um dos grandes nomes da poesia e da ficção brasileira. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras. Já recebeu os principais prêmios nacionais e condecorações internacionais. Nacionais, Associação Paulista de Críticos de Arte, umas 3 vezes. Biblioteca Nacional, por romance. Ele criou uma cosmogonia, que é Rio Pampa, né, que é uma espécie de povoado imaginário, onde acontecem desdobramentos de seus personagens. Pai, tu imaginava ou sonhou chegar onde tu chegou? Tu tá feliz contigo? Olha, filho,
Eu tenho as duas coisas mais importantes na minha vida. Primeiro, Deus, e depois Elsa, que sem ela eu fico sem mim. O mais foi vindo, a literatura faz parte da minha vida. Eu estou com vários livros inéditos, vários livros publicados. E a felicidade é uma conquista. E se felicidade é conquista, até certo ponto eu sou feliz. Mas até certo ponto. O que falta? Falta o absoluto. Tu tem muito medo? Tu tem medo, por exemplo, do fim? Tem medo da morte? Não. Eu acho que a morte é que tem medo de mim. O que tu tem aprontado para ela? Ah, eu já estou preparado. A gente escreve, vai construindo toda uma obra para vencer a morte. A palavra vence a morte. Eu creio no poder da palavra que transforma as coisas e que vence a morte. Por isso que eu há pouco estava até com uma sacola de Miguel Cervantes Saavedra, o autor de Dom Quixote. Só que o Dom Quixote está mais vivo do que Cervantes. Tu acredita que teus personagens ficarão mais vivos do que tu? Creio. Mas isso não é uma espécie de morte? Isso é ressurreição. É. Porque o caminho normal da carne é o desaparecimento. E o caminho normal da palavra é a ressurreição. Sem a palavra aparece, eu creio na ressurreição. E creio que só um ser morre quando já morreram todas as suas palavras. Viu, máquina? Bonito isso, né? Ressuscita essa máquina aí, pai. Puxa a alavanca. Traz. Vamos ver o que a máquina quer contigo. Aqui. Ouvir. O escritor gosta de falar. Mas a maior parte das histórias nasce do ato de ouvir. Tem vários poemas feitos a partir do que tu ouviu. Até como promotor de justiça no interior do estado, eu lembro que Ganga, né, do Gesualdo Monte, como é a história? Eu era promotor em São Jerônimo. E São Jerônimo tem as minas de carvão. Lá no Rio Grande do Sul. E me procurou um trabalhador das minas. Estava com um problema sério nos pulmões. Carvão nos pulmões. E me falou assim: sabe, doutor, a minha vida foi sempre a de um animal de campo sobre a canga. Eu ouvi aquilo... Animal de campo sobre a canga. Canga é aquilo que se põe no boi. Aquilo que se põe no boi, no pescoço. Para puxar a carreta. Para dominar. E eu tinha feito um júri muito importante no Espírito Santo, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Itaqui, onde eu era promotor. E nesse júri, 2 irmãos mataram um desafeto numa boate, no Dia dos Pais. E a vítima se chamava Monte, o nome dele tinha no final Monte, Belmonte era o nome da vítima. Ocorreu que nasceu aí um personagem meu, chamado Gesualdo Monte. Gesualdo, Jesus popular, e Monte saiu do Belmonte.
E monte, ao mesmo tempo, é Gólgota. Então, o poema, no seu decorrer, usa esse estribilho. Jesualdo Monte, não és homem, és um burro carregado de ossos. As palavras insetos circulam sobre teus ombros. E assim foi indo o poema. Os principais espaços da tua obra não é a varanda alegre, não é a sala de estar, não é o quarto. Os principais espaços da tua obra são espaços de solidão, que é o porão, É verdade. o assoalho, a garagem, todos os espaços... Água furtada, todos os espaços escuros. labirinto, túnel. Isso eu acho que é uma herança do menino que sofreu muito, do menino solitário. Porque tu não foi um menino alegre, pelo jeito. Eu fui o menino que sobreviveu. Porque meu pai era comerciante e queria que eu fosse comerciante. E eu sou poeta. Então, como poeta, de repente, eu me tornei uma aberração no meio da família. Eu tinha um tio que era monsenhor, que me disse, muda de profissão, te dedica a coisas práticas. E eu respondi a ele, então, meu tio, começa pelo senhor. Por que o senhor construiu aquela catedral na entrada de Porto Alegre? Para que fim? Larga a batina. Depois vem me falar sobre poesia. E quando saiu meu primeiro livro, saiu um livro pago pela caderneta de poupança que meu pai colocava. Eu tinha aquele fundo, eu usei no meu primeiro livro. Teu pai ficou sabendo disso? Ficou. Ficou furioso. Mas tudo bem. O livro saiu com uma capa do saudoso Valdemir Elias. Era um animal monstruoso com uma rosa na boca. E assim que tu se sentia... E eu dei o título do livro Célesis, que também ninguém sabe o que é, mas vem do título Selene, Lua. Por quê? Porque esse meu primeiro livro nasceu quando eu estava em Tramandaí. Passei um tempo em Tramandaí sozinho. Eu tinha uma namorada, minha vizinha, chamada Helena, que não era Helena de Troia, e ela me chamava de gordo. E eu estou vendo que gordo continua até hoje. E eu fui fazer o verdadeiro regime de emagrecer em Tramandaí, na casa do meu pai. E lá, eu de repente ouvi, na praia, um cão morto. E vi que as ondas vinham e embalavam o cão. E descia neblina sobre o cão. E eu imaginei que o homem era um cão morto na praia do mundo. O cão era levado pelo mar que é a eternidade, a praia e o mundo. O sol se afigurava a pessoa de Deus. A neblina era a sua companheira de infância. E eu criei esse livro e foi como eu comecei na literatura, como eu acho que começa qualquer poeta, com os mitos, a invenção dos mitos. O que foi, máquina? O que saiu eu vejo? Ó, Lispector e Grande Sertão Veredas. O sertão de Guimarães Rosa é o sertão da palavra. Enquanto Clarice Lispector mergulha na raiz do silêncio,
na profundeza do ser. Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas, mergulha no cosmos. Então, um caminha para o ventre, o outro caminha para a existência no mundo de jagunços, no mundo do amor, de Riobaldo, que é um rio cansado, é o São Francisco, não é? Com a personagem famosa Dorinda, que eu chamo até de Dorinda, não é? Diadorim? O Diadorim. Muda até o nome do personagem. Que num outro termo é o Dia do Fim. É o leitor tão autor que muda o nome de personagem. Fabrício, se eu não puder ler para inventar, não tem sentido de eu ler. Porque ler é inventar. Eu invento com os olhos, invento com os ouvidos e também até o coração tem ouvidos, dizia o velho Vieira. Pai, mas o teu processo de criação é um processo muito particular, porque tu tem uma mania, e eu posso falar porque eu já vi, que é colocar vários livros e cadernetas em cima da cama. Aí tu fica olhando um filme B, C, D, filme horrível. Tu é capaz de escrever as coisas mais lindas olhando um filme horrível. Ou fazendo um júri. E já me aconteceu de eu fazer poema no meio de um júri. Pai, tu salvou a pessoa ou tu condenou a pessoa? Não, eu segui a prova dos autos. Eu pedi absolvição pelos réus quando eu via que era necessário. Agora, também, eu pedi a condenação quando necessário. Mas júri não é lugar de fazer poema. Um réu até me disse assim, olha, eu preferia cair na boca do canhão que cair na sua boca. E eu mesmo me assustei com o que ele me disse. Porque eu jamais ataquei a pessoa do réu. A pessoa do réu é sagrada. Alavanca. A ausência. Tu não foi no enterro dos teus pais. E teus irmãos, a família, achou que tu foi desnaturado. Não, o problema todo, Fabrício, é o seguinte. Quando morreu minha mãe, eu estava em Portugal. E quando morreu meu pai, eu estava longe, viajando. Então, nas duas vezes, eu não estava no lugar e não me daria tempo de eu ir até o lugar. Tu iria para o enterro, não, né? Agora, eu dei graças a Deus. Tu não iria porque eu guardo dos meus pais uma imagem viva. Eu, quanto posso, fujo dos enterros. Eu só irei ao meu próprio, porque aí eu serei forçado. E olhe lá, né? E olhe lá. Eu irei forçado. Irei contra a vontade. Mas lógico que eu já fui a vários outros enterros e tal. A gente está falando... Eu fujo, naturalmente eu fujo. Tá, agora, no caso dos meus pais, de fato, eu estava ausente. Eu estava viajando. Tu protege a ausência dos teus pais com uma imagem viva. Qual imagem viva que tu guarda de cada um deles? A última imagem que Qual eu imagem? vi. Qual é a imagem? Sorridentes, conversando comigo, tá? A minha mãe, carinhosa, preocupada, sempre preocupada. Eu me recordo na minha infância que quando eu ia a algum baile,
Eu chegava de madrugada, estava ela sentada na escada me esperando. Preocupada que houvesse alguma coisa, que acontecesse alguma coisa comigo. Porque eu não ia ao baile contra a vontade dela. Mas tu teve, além da ausência dos teus pais, teve alguma ausência que tu sente muita falta? Eu sinto muita falta, sinceramente, além dos meus filhos, da minha terra, do Pampa. Eu, se pudesse viver no Pampa, eu viveria no Pampa. Mas por que é tão importante para ti? Para mim é importante porque eu sou o Pampa. Eu tenho Pampa dentro de mim. Talvez eu seja o poeta gaúcho mais ligado à terra. Tu tomaste Com o chimarrão? Campeador e o Vento. Tu tomaste chimarrão? O que Não, tu tá com falando de quê? livros, Campeador do Vento, Canga, tá? Miguel Pampa. Sim, mas E tantos que tu tem outros. saudade do Pampa? Eu tenho saudade, sim, De quê? do interior, da vida que eu tive no interior, sobre as árvores, de Gramado, por exemplo, que tu, numa crônica, disseste que eu não tendo livro para ler, eu havia esquecido. Tu enlouquece, sem livro nenhum tu enlouquece. Sem livro, lógico, eu sinto muita falta. Mas por que tu não volta? As pessoas que eu conheci já morreram. Eu sou um sobrevivente. Eu, quando passo, por exemplo, pela Rua dos Andradas, quando eu passo, por exemplo, pelo Colégio do Rosário, eu vejo lá a estátua do irmão José Otão. Eu conheci ele vivo. Para ti deve ser terrível, porque Porto Alegre tem a rua Avenida Érico Veríssimo. Érico Veríssimo tu Que conheceu. era meu amigo. A Casa de Cultura Maria Quintana, que é teu Que amigo. também era meu amigo. Os meus amigos foram morrendo. E viraram cinemas, auditórios, Não é? ruas. E o que eu vou fazer? Iberê Camargo, por exemplo, era um grande amigo meu. Museu Iberê Camargo. Hoje é museu. E Só eu não sou museu. Porque eu estou vivo, estou sobrevivendo. depressão. Começou a fase de depressão do programa. Mas Por não favor. não é Aleluia, máquina. Obrigado. À primeira vista, pai. Qual foi a paixão à primeira vista, amor à primeira vista? Pode ser um livro, uma pessoa, uma cidade. Eu tive muitos amores. E amores à primeira vista. Mas fora minha mãe, Mas tu fora me fala tua isso mãe. na mãe. Não tem Fora nenhum tua pudor, mãe. né? Lógico, mas é verdade. Sedutor. Não é nada disso, nada disso. Tipo, chega aqui e diz, eu tive agora muitos o meu amores. grande amor, meu grande amor, Agora sentiu a culpa. A culpa? não é culpa, é Elza. Aí, ó, a culpa. Eu já disse que sem Elza eu vivo sem mim. E isso é muito mais profundo do que eu estou dizendo. Tu acha que tu só Porque recebe aquilo que tu é por ela? Deus me deu uma companheira depois de muitos percalços. Eu, inclusive, nem conhecia Deus antes. Eu tinha uma vida muito livre e Ele mudou a minha vida. E eu um dia sonhei com a minha companheira. Deus me deu o sonho, que tinha as características de Elza. E Elza sonhou 3 anos antes, com uma pessoa igual a mim, morando no hotel como eu morava, com barba como eu usava, a ponto de uma amiga dela, porque eu era conhecido como escritor, dizer, esse é o Nejar, meu amigo. Então, eu me liguei com Elza pelos sonhos. Se
tu tivesse que escolher entre ter escrito tudo que tu escreveu e ter encontrado a Elsa, o que tu escolheria? Eu escolheria ter encontrado a Elsa, porque não adianta nada escrever grandes versos e ser profundamente feliz. Nós viemos neste mundo também para ser felizes, para conhecer o amor, para ter plenitude. A poesia, por si só, não é maior do que a vida. A vida é maior que a poesia. É mesmo, é muito triste tu escrever grandes versos e não ter para quem ler. O que é, máquina? Não pode ser. A máquina está se desligando. Contagem regressiva. Então aqui, ó, deixar um livro do meu pai, A Vida Secreta dos Gabirus, lançado pela Record. E Matusalém de Flores, que está saindo agora em agosto, pela Boitempo. São os 2 livros importantes, meus romances, que estão saindo esse ano. A partir do pai, conheça o autor.